CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 11 horas e 34 minutinhos. Nós estamos chegando com a primeira edição do CBN Esportes. Segundou. Semana... vai ter uma parada no meio aí, né? Mas tem a semana toda pela frente ainda aí. Quero começar o programa de hoje fazendo aqui uma pequena homenagem a Roberto Carmona, radialista que acabou falecendo ontem aos 86 anos. Estava internado no hospital para fazer uma cirurgia na coluna e acabou contraindo uma infecção hospitalar e acabou falecendo ontem. Portanto, Roberto Carmona, um dos ícones da reportagem esportiva, com 86 anos. Tive a oportunidade algumas vezes de bater um papo com ele, sempre rapidamente, porque a gente está sempre no trabalho, nos estádios, mas tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Roberto Carmona, um grande nome que o rádio acaba perdendo numa semana que o rádio completa 100 anos. Muito bem, vamos falar do Guarani, que venceu o jogo no sábado e venceu com autoridade, 3-0. Meu caro Júlio Nascimento, bom dia para você, tudo bem comigo? Tudo bem, Cabela, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham aqui o CBN Esportes, primeira edição. Você disse bem, Guarani venceu bem a equipe do Sampaio Corrêa, que é o primeiro dos 5 confrontos diretos do Guarani nesse mês de setembro, é um mês importante, que pode ser o mês da virada de chave. O Guarani começa com o pé direito, confirmando esse bom momento recente dentro de casa. O Guarani tem crescido muito jogando no Brinco e é a sua terceira vitória consecutiva jogando nos seus domínios. Venceu o Náutico, venceu o Tombense, agora consegue uma vitória convincente por 3-0 contra a equipe do Sampaio. E o técnico Moser falou sobre esse resultado positivo e também sobre uma confiança mais elevada dos jogadores a partir de agora na Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, fantástico, assim, muito bem feliz com o resultado, feliz principalmente pelos meus jogadores, assim, eu não canso de falar da questão do jogador, porque ser jogador de futebol é um grande desafio, assim, né? Eu tive a oportunidade de jogar bastante tempo e aí, o cara rala bastante, assim, porque eu faço questão de falar isso, porque o externo não entende o nosso dia a dia, assim, né? Do que a gente se priva, muitas vezes em momentos ruins a gente não vai jantar com a família, até no supermercado você evita de ir, então... hoje é aniversário da minha filha, por exemplo, infelizmente eu não posso passar junto com ela, faz parte, o ônus da profissão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer e não me pesa, mas nós fazemos grande sacrifício. Eu também entendo que o torcedor também faz muito sacrifício, muitos deixam de repente de comer alguma coisa melhor para vir no estádio, também entendo, e pode ter certeza que a gente vai sempre tentar representá-lo da melhor forma possível. Tem momentos que infelizmente não acontece, mas pode ter certeza que na grande maioria das vezes... em todas as vezes a gente tenta sempre dar o nosso melhor para tentar representar a instituição, o próprio torcedor, vocês que estão aí no nosso dia a dia, da melhor forma possível. Tá então, Cabelo, o discurso do técnico Moser depois dessa vitória do Guarani por 3-0 contra o Sampaio. Pela primeira vez na Série B, o Guarani consegue marcar 3 vezes no mesmo jogo. Isso não estava ocorrendo, o Guarani estava com muita limitação do ataque, mas agora no retrospecto recente, né, marcou 2 vezes contra o Tombense, agora 3 vezes contra o Sampaio. O ataque do Guarani, antes bastante improdutivo, começa a melhorar bastante nessa reta importante do campeonato, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Acho que um momento muito importante essa vitória do Guarani. Como você frisou aí, o mês de setembro temos aí 5 jogos diretos ainda para essa classificação do Guarani. Então esses 3-0 frente ao Sampaio Corrêa é para dar um ânimo gigante, principalmente que já tem pela frente amanhã o Vila Nova, né, Carlão? Então o Guarani tem que se apoiar em cima desse resultado aí e se motivar também para as próximas partidas, né, Carlão? Bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvinte ligado aí no CBN Esportes. Primeira edição, realmente uma vitória importante, uma vitória com autoridade, com placar elástico, a confiança de volta. Tudo bem que não foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento, mas a gente imagina que o Guarani está a caminho disso, e até porque tem um jogo ultra decisivo contra o Vila Nova, né? Um confronto direto, fora de casa, e é justamente esses pontinhos fora de casa que o Guarani precisa também, porque eu vejo
as partidas no Brinco de Ouro como vencíveis, e o Guarani está num caminho legal para vencer todas as partidas até o fim da Série B jogando em Campinas, mas não sei se vai ser suficiente vencer apenas os jogos em casa. O Guarani vai precisar pegar alguns pontinhos fora, ou uma vitória, ou 2 empates, mas de qualquer maneira vai ter que beliscar alguma coisinha fora, e nada melhor como você começar a construir ou permanecer em processo de construção dessa campanha de recuperação, ganhando, né, vencendo esse jogo contra o Vila Nova, ou pelo menos pegando ponto diante de um adversário direto, né, um confronto super importante, aí, talvez o mais importante do Guarani nestes últimos dias, aí, esse jogo contra o Vila Nova. Eu vejo o Guarani em totais condições aí de conquistar um bom resultado diante do time goiano. E são 2 jogos fora, né? Vila Nova amanhã e depois na terça-feira que vem contra o Operário, também fora de casa. São 2 jogos primordiais para o Guarani deixar essa zona de rebaixamento. Se fizer 2 vitórias nesses 2 jogos, Carlão, aí é sensacional para a sequência. Sem dúvida, aí sim, sem dúvida alguma. Eu não sei se o mais otimista, o torcedor do Guarani, ele imagina isso, né? Eu fico com o pezinho um pouquinho atrás com relação aos 6 pontos, mas eu vejo o Guarani sim em condições de conquistar pontos. Poxa, se conseguir somar os 6, sem dúvida alguma, não só dar uma guinada na competição, mas sai da zona de rebaixamento, espanta esse fantasma, porque eu creio muito nos jogos aqui em Campinas. E mesmo não somando 6 pontos, mas trazendo 4, trazendo 3, uma vitória em 2 jogos já seria muito importante, talvez até 2 empates, né? Eu acho que o importante é a somatória de pontos nessas partidas fora de casa contra 2 adversários diretos. Poxa, seria sensacional aí o Guarani, pelo menos trazendo a bagagem alguns pontinhos, jogando em Goiânia e depois jogando lá em Ponta Grossa. Pois é, Júlio, o trabalho acho que não para no Guarani, né, Julião? Não para, Cabela. O time já treinando, tem viagem pela frente para jogar contra o Vila, então, de fato, o calendário do Guarani é muito pesado, né? Nós falamos sobre isso também, em 6 dias, 3 jogos, é um calendário bem complicado, né? O Guarani jogou na quarta-feira, jogou no sábado, joga amanhã, depois terá sim um tempo para descansar, para recuperar os jogadores, mas isso sempre gera uma preocupação, e até a Adriano Almeida perguntou pro Gemerson depois do jogo contra o Sampaio, porque ele foi substituído ali acusando muitas dores, né? E aí, depois da partida, ele tranquilizou a torcida, não teve nada muscular, foi apenas um desgaste mesmo do jogo, da intensidade da partida. Então, os jogadores do Guarani mais cansados mesmo no segundo tempo contra o Sampaio, até por isso, durante a coletiva, o Moser exaltou também que o desempenho do time foi superior no segundo tempo, e essa entrega que ele cita envolve também essa preparação física, mas agora já de olho nesse jogo contra o Vila Nova e com a possibilidade ainda de mais reforços, né? O Diogo Matheus ficou no banco no sábado, e ele só não jogou porque ainda não está no ritmo de jogo, mas agora vem trabalhando mais. A tendência é que aos poucos ele seja incluído no time titular novamente, porque o Diogo Matheus ele é um jogador que o Guarani entende que ele é o lateral titular para essa reta final. Tem a expectativa pela volta do Gênison, não acredito na utilização do Gênison para amanhã, acredito que ele vai voltar na sequência da temporada, até porque o Yuri está vivendo um momento muito bom, então não tem por que justificar aí, acelerar esse retorno do Gênison, mas fato é que é mais um período de descanso do que de trabalho tático, pensando no jogo de amanhã, viu, Cabela? Rodrigo Andrade tem alguma informação? Porque ele também, no final do jogo, ele não podia ser substituído, que já tinham sido feitas as 5 substituições, e ele estava em campo, andando em campo. Então, inclusive, ele não corria atrás da bola, só tocava nela quando chegava nele. Exatamente, essa inclusive foi a orientação da comissão técnica, né? Não força nada, o jogo tá 3-0, vamos depois investigar, avaliar e realizar exames médicos, mas o Rodrigo Andrade foi visto hoje participando das atividades físicas. Então, a não ser que o Guarani entenda que seja necessário poupá-lo pelo pouco tempo de recuperação, até para de repente não agravar uma situação e transformá-la numa lesão mais séria, ele seria poupado, mas inicialmente ele tem participado sim das atividades de representação. Muito bem, 11h43, a gente vai para o intervalo e volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar.
Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. O Vôlei Renata voltou a perder no Campeonato Paulista Masculino. O placar por 3-0 mostrou a força da equipe do SESI diante do ginásio Taquaral lotado. A equipe de Campinas é a 5ª colocada na classificação e ainda se mantém na zona de classificação para as quartas de final. Restam 2 jogos para o encerramento desta fase. Farmaconde e São José, no próximo dia 11, domingo, às 7 da noite, na Arena Farmaconde, no Vale do Paraíba. E na última rodada, os campineiros recebem o Vida City Guarulhos, no dia 16, às 7h30 da noite, no ginásio Taquaral em Campinas. São os dois últimos jogos do time de Campinas. São o segundo colocado, o Farmaconde, e o primeiro colocado, a equipe de Guarulhos, respectivamente, aí do Campeonato Paulista. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta, 11h47, para falar da Ponte Preta, que tomou uma sapatada. Rapaz do céu, da Chapecoense, Júlio. Você estava nesse jogo, Julião. Exatamente, Cabela. E até aí é uma medição pro Caelão, mas pelo menos em termos de estatística foi a pior derrota da Ponte Preta, né? O time ainda não tinha sofrido 3 gols. Fica agora o questionamento assim, em termos de desempenho, foi uma derrota de atuação pior em relação ao jogo do Operário e também do Cruzeiro, mas os 3 gols sofridos pela Ponte deixaram o Hélio dos Anjos em alerta da campanha. A Ponte Preta estava extremamente nervosa dentro de campo, né? Até destacamos durante a transmissão que vários jogadores estavam irritados, o próprio Luca, que é o capitão do time, batendo boca ali a todo momento. Se teve até uma preocupação de que o Luca pudesse ser expulso, porque os ânimos estavam bem aflorados ali no começo do segundo tempo, mas
o que foi verificado foi uma Ponte Preta bastante nervosa, bastante aflita, errando muito e cedendo muito espaço para Chapecoense, que soube aproveitar e construir essa vitória por 3-0. O time voltou para Campinas no final de semana, se representa hoje, porque quarta-feira tem um jogo importante contra o Sport, né, Cabelo? A Ponte vem de 5 vitórias consecutivas dentro de casa, venceu o Bahia na última rodada e agora está tentando devolver a derrota no primeiro turno também contra o Sport. Foi uma derrota complicada jogando em Recife no primeiro turno e agora jogando em casa a Macaca tem a chance de se reabilitar e para isso conta com a volta de 3 jogadores titulares importantes. Matheus Silva, Arthur e Alisson, 3 jogadores que cumpriram suspensão, mas é claro que a Ponte, por ser o time mais indisciplinado, que mais comete faltas, o que mais toma cartão amarelo, claro que a Ponte tem mais um desfalque também por esse aspecto de suspensão. Não conta com o Leonaldi na quarta-feira, então o Hélio dos Anjos tem mais peças à disposição, mas não tem força máxima, já pensando na montagem desse jogo do meio de semana, viu, Cabela? Agora, Carlão, essas 3 peças que não puderam jogar lá devido à suspensão fizeram muita falta, mas a Ponte Preta não é a Ponte Preta que a gente está acostumado a ver com a intensidade. Tudo bem que jogando fora de casa a Ponte Preta não é igual à Ponte Preta que joga no Moisés Lucarelli, também temos que levar em conta isso. Mas foi muito abaixo, né, Carlão? Olha, Cabela, a derrota em si, a gente pode até considerar como normal, né? O que não foi normal, a atuação muito abaixo, o resultado também, um placar elástico que poderia até ter sido mais, né? E um time que vinha em ascensão, vinha aí num crescimento importante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, alguns mais empolgados, alguns mais exaltados, já falavam aí em brigar pelo acesso, coisa que eu nunca comprei essa ideia. Eu acho que a Ponte é pezinho no chão, somar o mais rápido possível aí esses números mágicos de 43, 44, 45 pontos, para aí sim já planejar o 2023. Mas não pode ficar dando vacilo, né? Por exemplo, você perde um jogo em Chapecó, agora tem um jogo contra o Sport. Não é um jogo vencível, muito pelo contrário. Se levarmos em conta time por time, apesar da fase do Sport não ser tão legal, mas o Sport tem mais qualidade que a Ponte, tem mais individualidade que a Ponte, então se torna um jogo perigoso. Então por isso, às vezes, um pouquinho de pezinho no chão não faz mal a ninguém. Até na escalação, o Hélio dos Anjos, ao invés de permanecer com o esquema com 3 volantes, né, com a ausência do Alisson, poderia ter colocado um jogador ali na retaguarda para povoar, para preencher o meio campo, ele optou pelo Bárcia. O Bárcia está fora de órbita, está fora do time, está fora desse momento da Ponte. É um jogador que chegou, mas me parece não estar adaptado, as lesões estão atrapalhando também, e não correspondeu lá em Chapecó. Então, se eu fosse o Hélio dos Anjos, agora mesmo jogando em casa e com a ausência do Leonaldi, tem a volta do Alisson, mas vai faltar um nesse tripé que é o fio condutor dessa Ponte Preta nessa campanha de recuperação. Eu acho que ele poderia pensar com um pouquinho mais de comedimento, colocar mais um volante ali. Não é feio você escalar 3 volantes. A Ponte joga quando tem os 3 volantes titulares, ela joga com 3 volantes, nem por isso ela é defensiva. Libera, claro, o Alisson é aquele famoso peladeiro no bom sentido, mas a primeira característica do Alisson é uma característica defensiva. O Alisson não é meia de ligação, de transição. O Alisson é um volante que tem muita força e que consegue fazer aí o box to box, né, com muita facilidade devido à sua saúde, que é um jogador privilegiado aí fisicamente. Mas se eu fosse o Hélio dos Anjos, na ausência do Leonaldi, vamos colocar mais um volante ali, vamos agrupar um pouquinho, porque até um pontinho contra o Sport, ele é importante. Esquece esse negócio de acesso, esquece esse negócio de jogar bonito, tem que somar o mais rápido possível aí os 43 pontos, 44, para que a Ponte possa se livrar realmente deste rebaixamento, dessa situação, ainda que requer cuidados, e já planejar aí um 2023 bem melhor do que 2022. Exatamente, e faltando agora 10 jogos, tem que ter aí 3 vitórias para chegar aí a 45, né? 36 com 3 vitórias vai a 45. Ou 2 vitórias, 2 empates aí para estar com 44, pelo menos, como disse o Carlão. E esse jogo é importante. Agora, o Bárcia entrou. Moisés Ribeiro seria uma opção melhor, talvez, nesse meio campo da Ponte Preta, ou Carlão? Perdemos o contato com o Carlão. Mas estava à disposição, né, o Júlio? Sim,
Sim, exatamente, estava assim. O Hélio tinha 2 caminhos, né, Cabela? Mudar a formação com a entrada de um atacante. Nós até trouxemos aqui na sexta-feira os 2 times que ele ensaiou, né? O primeiro com mais um atacante, formando esse trio, e aí o Leandro Bárcia foi o escolhido, porque é um jogador muito querido pelo Hélio dos Anjos. Todo técnico tem o seu jogador preferido, né? E o Leandro Bárcia, ele foi uma recomendação do Hélio, ele foi um pedido do Hélio. Então é um jogador que ainda não está na forma física, no ritmo que a comissão técnica entende que o Bárcia vai despontar aí com uma peça titular e uma peça importante para a sequência da Ponte. E a outra opção seria o Moisés Ribeiro. Agora, já que o Bárcia não está rendendo, né, Cabela, a tendência é que sem o Leonaldi, para formar esse trio com Amaral e também com Alisson, a tendência é que o Fraga ou o próprio Moisés Ribeiro sejam escolhidos aí para o jogo dessa quarta-feira contra o Sport. Eu tô dando uma olhada aqui na escalação da Ponte Preta do último sábado. O Moisés Ribeiro não estava nem no banco. Tinha Richelli, o Cassinho, Chaporã, Fraga, Nicolas, Bernardo, Luiz Felipe, Norberto, Guilherme e Bruno Alves, além do Luan, que é o goleiro. Que coisa. Mas ele tá liberado, normalmente, então, estranho, pode jogar, né? Não tá machucado. Foi uma opção do técnico mesmo. Ele tem feito um rodízio também, né? É porque o Moisés Ribeiro, ele vai pro derby, por exemplo, Cabela, pela quantidade de desfalques que a Ponte tinha pro meio campo, né? O Fraga, que era um jogador que estava machucado, que o Hélio gosta muito de utilizar, não estava à disposição. Então ali os desfalques fizeram o Moisés Ribeiro voltar aí a lista de relacionados. Mas o próprio Hélio disse que cada um tem que entender que existe um rodízio. O Luiz Felipe, por exemplo, estava aí relacionado no último jogo, não estava nos dois jogos anteriores, então ele tem rodado mesmo esse banco de reservas. É interessante, porque ele sai de primeira opção para não estar nem no banco, né? ele saiu da primeira opção de troca na equipe da Ponte Preta para não estar nem no banco de reservas, o Moisés Ribeiro, para esse jogo. É estranho esse tipo de rodízio, porque acaba saindo fora de uma naturalidade, né, Carlão? Sem dúvida alguma, o Moisés tinha feito um bom jogo contra o Guarani, principalmente, em que ele se recuperou, e depois apareceu aí em outras escalações, mas ainda não foi efetivado como um 12º jogador, por exemplo. E se ele não foi para Chapecó, eu não sei se foi por opção do Hélio, agora não cobre mais treino, né? Fica difícil, a gente vai falando muito na base do chutômetro, né? Mas talvez tenha sido algum problema físico, porque o Moisés já estava meio como uma opção, né? Depois do Fraga. O Fraga é o volante, o reserva imediato, né? E o Moisés Ribeiro vinha nessa batida também. E de repente o Moisés ficou fora de Chapecó. Mas eu acredito, estou chutando porque a gente não tem informação, mas eu acredito que o Moisés Ribeiro tenha sentido alguma coisa, porque por opção do Hélio, ainda mais um jogo fora de casa que você precisa priorizar o sistema defensivo, não levar um volante como o Moisés Ribeiro é realmente estranho. Ou não sei se ele tem alguma coisa com a Chapecoense, alguma coisa de contrato, porque ele jogou na Chapecoense na temporada passada, né? Pode ser. De repente. Eu tô dando uma olhada aqui nos últimos jogos, né? Contra o Bahia, de fato, o Moisés Ribeiro não esteve relacionado. E depois também contra a Chape, né? Então, dos 2 últimos jogos, ele não esteve relacionado. Talvez o caminho do Carlão aí seja o que faz mais sentido, né? Porque ele foi muito bem contra o Guarani, e pelo menos no banco estaria, né? Exatamente, também acho. Mas enfim, mas a Ponte Preta já está trabalhando, porque quarta-feira tem confronto e o confronto não é bolinho não, como se diz na gíria, né? É isso aí, e já está se preparando no frio, né? Porque o frio se estende até quarta-feira, né, Cabelo? Então, a Ponte já iniciando aí os seus treinamentos, pensando no jogo de quarta. Repito, sem Leonaldi. Leonaldi é o principal desfalque, mas com a volta de 3 importantíssimos titulares, o Matheus Silva, o Arthur e o Alisson. E no programa da tarde trarei detalhes sobre o futuro do Alisson. E tem muita gente de olho nele, muita gente grande, muito peixe grande de olho no Alisson para 2025, viu, Cabela? Julião, um abraço para você, então até as 4h, Julião. Um abraço, amigo. Até mais tarde. E falar em torcedor, o torcedor tem que ir pro campo. Quarta-feira já vai estar mais quente. O Felipe Pereira falou dentro do CBN Campinas que vai começar a esquentar já a partir de quarta-feira. Então, vamos pra galera pro estádio. Viu, Carlão? Um abraço pra você até as 4 também. Valeu, Cabelinho. Até já. Um abraço. Tchau, tchau. A gente volta às 4h com o CBN Esporte, segunda edição. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.